Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar ao nosso coração. Sempre ao nosso coração, sempre no íntimo, sempre no profundo. É isso que eu desejo. Quando Deus toca lá dentro, nós sabemos que Ele tocou. E por falar nisso, como que está o coração? Expectativa a milhão. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. E o texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve meditação, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês capítulo 1, os 3 últimos versículos do capítulo 1, versículo 23 ao 26. Diz assim: Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sorte, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Glória a Deus, irmãos. O capítulo 1 Bom, vamos contextualizar rapidamente. O livro de Atos dos Apóstolos é uma ponte, eu costumo chamar ele de uma ponte que liga justamente o evangelho e a vivência de Jesus Cristo juntamente às nações do mundo inteiro. Nós fomos alcançados justamente pela ousadia e intrepidez desses homens ao encararem um sistema corrupto, cruel e sangrento, que era justamente o Império Romano da época. E fizeram com que, através da vida deles, através do sangue deles, a palavra chegasse a nós. Antigamente eles falavam: o sangue do mártires, a semente da igreja. Eu quero repetir isso: o sangue dos mártires, a semente da igreja. E essa palavra ela é poderosa para libertar, salvar, nos instruir em toda boa obra que Deus tem para nós. E aqui, irmãos, o que acontece? Eles sentiram a falta, né? Houve a divisão. Judas, o traidor, Judas, o filho da perdição, se inclinou, se desviou, como o texto fala. E era necessário que Deus trouxesse um suprimento, uma provisão, alguém que colocasse e completasse ali, porque 12 fala de um número de governo, eles estavam em 11. E logicamente era necessário que alguém preenchesse essa vaga deixada pelo desviado Judas. Irmãos, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque os Judas, eles trazem bastante aflição na nossa vida e, logicamente, não é engraçado o que aconteceu com ele. Ele se enforcou e não tem nada de engraçado nisso, uma pessoa se perder ao pecado, à maldade. Não é mesmo engraçado, não é. Só quem passa pela depressão, pela ansiedade, pelas coisas da vida e desvia seu caminho, sabem o quanto é ruim e o quanto é difícil. Irmão, não é fácil, não é fácil. Bom, mas vamos lá, vamos para aquilo que realmente importa, para a palavra de Deus, para aquilo que Ele vem trazer para a nossa vida. Eu quero contemporalizar, fazer as aplicações pertinentes. Começa falando assim, ó: Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás e conhecido também como Justo, e Matias. Irmãos, eles apresentaram um projeto para Deus. Eles apresentaram aquilo que eles viram para Deus. E nos versículos anteriores falam que essas escolhas foram feitas mediante algumas qualificações. Quais? Teriam que ter sido batizados com eles ali por João Batista e que teriam que ter andado tudo. Embora eles não tenham passado pelo processo. E eu quero deixar isso aqui ressaltado porque é importante para aquilo que eu vou falar lá na frente. Eles não passaram pelo processo de treinamento que o Senhor Jesus submeteu esses 2, mas eles faziam parte de uma visão, eles tinham acompanhado Jesus. Jesus tinha mais discípulos fora os 12 apóstolos, muitas pessoas acompanhavam Jesus. Então, irmão, antes de orar a Deus, defina bem, com qualificação, as suas escolhas. Defina bem, com qualificação, com um padrão de qualidade diante de Deus, aquilo que você está apresentando para Ele, aquilo que você vai chegar como projeto, como sonho, como algo realizado. E é interessante que nós entendamos que tenha, meus irmãos, os mesmos princípios de Deus, porque senão Deus não aprova, nem aprova, irmão. Se você vai apresentar um casamento para Deus, irmão, e Deus, porque Deus olha o contexto geral, Deus olha toda a história da pessoa.
E ele sabe quem é que vai se converter ou não. Se você vai apresentar um projeto de uma empresa para o Senhor e aquela empresa vai tomar o seu coração de Deus, Deus não vai aprovar. Então, assim, defina bem com qualificação as suas escolhas. Por quê? Porque Deus olha justamente para isso, se está alinhado com a palavra. Em Jeremias 32, versículo 38, fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então ele não vai perder o lugar de Deus na nossa vida jamais, mediante as nossas escolhas. E depois disso, o que nós devemos fazer? Em seguida, oraram. Jamais façam uma escolha, irmão, sem orar a Deus. Muitas coisas ruins deixam de acontecer a nós quando nós pedimos um tempo para responder e fala: deixa eu orar e perguntar para Deus primeiro se é pertinente a mim, se eu posso realmente fazer isso, se eu posso seguir por esse caminho. Meu irmão, em oração, com oração, chegue humildemente de Deus. Dependa humildemente de Deus para todas as suas decisões, coloque Deus nela. Tudo que começa com Deus, irmão, termina em vitória. Eu quero repetir isso. Tudo que começa com oração, termina em vitória. Tudo aquilo que vai, trazer paz ao nosso coração começa com Deus. Não quer dizer que no meio do caminho não vai ter luta. Eles tiveram Judas, irmãos. E quem escolheu Judas foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. Talvez para ensinar uma lição. A palavra não revela, mas com certeza tinha um propósito. E eles viveram com Judas, eles não queriam mais Judas no meio do caminho deles. Então dependa humildemente de Deus. Olha, Salmo 57, versículo 2 diz o seguinte, quero ler com vocês esse versículo, que fala justamente sobre o clamor, fala assim, pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os seus propósitos para comigo. Eu quero repetir esse versículo, vamos ler ele novamente. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os seus propósitos para comigo. Havia um propósito ali. Deus estava ali, unindo aquilo que estava separado. Aquele versículo que eu li de Jeremias, irmãos, fala justamente da união de Israel, que estava separada entre o reino do norte, um reino dividido, irmão, por Satanás, diante de tanta luta, diante de tantas feridas, tantos passos errados, tantos pecados. E o Senhor estava ali disposto a perdoar, disposto a consertar, disposto a restaurar uma nação inteira. Se ele restaura uma nação, o que dirá de coisas menores como nós, irmão? E olha, eu gosto de um versículo de João 3, quando ele está ali, se eu não me engano, no versículo 12, ele fala assim, Jesus falando para Nicodemos, se eu falo para vocês de coisas terrestres, como vocês acreditarão se eu falar de coisas celestiais de outro lado? Então ele estava falando justamente da dúvida. Creia que Deus é poderoso para te dar a informação certa, mesmo que você passe por vale, mesmo que nós passamos por desertos, para nos preparar aquilo que nós temos pedido para Deus. Então dependa humildemente de Deus. Olha, e o que eles falam na oração? Senhor, tu conheces cada coração, mostra qual deste homem escolheste. Há uma escolha, irmão. Deus tem uma escolha. Deus escolhe. Inclusive os cristãos, as pessoas que passam, são escolhidos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então Deus ainda escolhe. Olha, Deus pode escolher qualquer coisa para nós, irmãos. Agora nós precisamos compreender que Ele não vê como nós vemos. Não vê. Olha, 1 Samuel, eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. A escolha justamente do rei Davi. Logo depois de Deus ter rejeitado o reinado de Saul, que amou mais a coroa, que andava fora da dependência de Deus, que desobedecia, que cria que era pelo sacrifício que Deus ia mudar o coração de Deus. Olha, e Deus mandou Samuel ir a Belém, na casa de Jessé, pai de Davi, e pediu ele para ungir um dos seus filhos. Deus deu a direção, Deus falou o lugar onde ele iria, mas não diria qual dos filhos. Ele tinha 7 filhos. E ali durante aquele processo, o Jessé trouxe ali aqueles que aparentavam mais rei, aqueles que tinham mais pompa, mais vigor. Mas a verdade é que Deus estava olhando para aquele que pegava lá no pasto e defendia ovelhas da boca do urso e do leão ferozmente,
que se importava com as suas criaturas. Olha, e no versículo 6 e 7 diz assim, ó, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Eliabe era um homem forte, musculoso, aparentemente bonito, com toda a pompa de rei. Mas no versículo 7 diz, mas o Senhor disse a Samuel, não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e a intenção do coração. O Senhor vê o coração da pessoa, irmão. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para alguma pessoa, irmão, e nós precisamos aprender, eu aprendo duas coisas, nós precisamos aprender a olhar com o olhar de Deus para as pessoas, porque muitas vezes nós vemos uma pessoa rebelde, muitas vezes nós vemos uma pessoa que aos olhos humanos não está pronto, um improvável, um chamado improvável. Deus está olhando, é esse o meu escolhido, é esse que eu quero. Olha, nós percebemos isso porque no reinado de Saul, Saul procurava soldados para o seu exército, homens já prontos, quanto Davi formou os seus soldados, os seus valentes, justamente quando ele estava na caverna de Adulão, escondendo do rei Saul que o perseguia com inveja dele. E ali a palavra fala que se juntaram a eles homens que não eram de boa fama. Entende? Que Deus, ele une os propósitos, ele une de acordo com aquilo que ele olha dentro do coração, porque às vezes a pessoa está olhando e às vezes até nós mesmos estamos nos enxergando como Deus vê. Mas Deus, meu irmão, o que ele vê? Ele vê o potencial da pessoa. Então não espere, sabe, quando Deus unir um propósito, que a pessoa esteja inteiramente pronta. Talvez seja um trabalhar na sua vida, meu irmão. Talvez seja um trabalhar na vida do irmão. Olha, quando Deus ressuscitou a filha de Jairo, ele mandou eles darem de alimento. Jesus mandou darem de alimento. O que era dar o alimento, irmão? Alimentar com a palavra. Olha, quando Lázaro ressuscitou em João 11, Jesus mandou novamente que eles desenrolassem as faixas, as ataduras, ou seja, ele ainda tinha algumas feridas, algumas coisas, irmãos. Então, precisamos entender que Deus, muitas vezes o processo, ele não vai entregar uma pessoa pronta para nós, não, nós vamos nos caminhar ali juntos, nos aperfeiçoando. Na verdade, a faca afia a faca, o ferro ainda afia o ferro. Provérbios 27, versículo 7, não é? Se eu não me engano. E entre esses dois ferros, esses dois pregos que estão na mão, tem uma cruz, tem Cristo, irmão, que está limando, que está lapidando, que está refinando as pessoas por meio dos seus relacionamentos e por meio dos seus... Então, olha a dependência dos discípulos. O Senhor conhece cada coração, mostra nos qual escolheste, e respeite a escolha de Deus para sua vida. Respeite a escolha de Deus para sua vida. Sabe por quê, irmão? Olha, ele fala assim, ó, como apóstolo para substituir-te um propósito, como apóstolo, mensageiro, para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Perceba que na oração deles tinha uma certa amargura, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Tinha algo ali que mexeu no coração daqueles homens. Tinha algo que estava sendo tratado. Então, o Senhor sabia, irmão, quem perfeitamente encaixaria naquele lugar ali, aonde nós tivemos muitas decepções. O Senhor sabe quem encaixa naquele lugar aonde estivemos frustrações. O Senhor sabe quem encaixa perfeitamente em um lugar em que a traição deixou uma vacância. Então, para cada Judas que sai da nossa vida, meu irmão, Deus tem um Matias, e foi Matias o escolhido. Para cada Judas que sai da nossa vida, Deus tem um Matias. E entenda, irmão, Matias da etimologia da palavra, é a mesma etimologia de Mateus, significa presente de Deus, dádiva de Deus. Então, para cada traição que nós sofremos, Deus tem um presente para nós. Para cada frustração que nós sofremos, Deus tem uma dádiva em forma de pessoa para caminhar conosco e olhe com uma dádiva. Irmão, ali vai andar em respeito, em cumplicidade, em plena confiança, sabe? Vai aprender a se relacionar. Isso quer dizer que já vai chegar completo? Não, irmão. Vai aprender na caminhada. Muitas vezes nós vamos aprender a nos respeitar, nós vamos aprender a amar. O amor, ele é construído, irmão. É um tijolinho em cima do outro, é uma construção, é uma casa firme, mas que se nós construirmos essa casa firmada na rocha, meu irmão, e acredite, vai bater,
vento, vai abater tempestade e vai vir enchente. Mas o que vai ficar, meu irmão, quando o vento passar? Eu quero repetir, o que vai ficar quando o vento passar? Estou pregando aqui para pessoas que tiveram problemas nos seus relacionamentos. Estou pregando aqui para pessoas que tiveram separação de amigos, que tiveram separação dos seus esposos, da sua esposa, que o dia mal chegou e veio como um ladrão, levou tudo de uma vez porque não estavam preparados. Mas agora vocês estão sendo preparados pela mão vitoriosa, a destra vitoriosa do Senhor, e Ele vai te levar a um lugar de honra, a um lugar de exaltação, a um lugar onde a tua história seja contada, meu irmão, para a glória do nome de Deus. E se é para a glória do nome de Deus, irmão, saiba de uma coisa, minha irmã, é eterno, não se dissolve com os ventos, não se dissolve com as tempestades, não se dissolve com as dificuldades. E talvez seja por isso o motivo de tanto sufoco. Eu quero repetir, seja por isso o motivo de tanto sufoco. E aqui nesse lugar ninguém se contenta com pouco. A vida ainda é um sopro. Então aproveita. Bem-vindo ao teste, bem-vindo ao treinamento. A vida, ela sabe, ela não tem roteiro, ela não tem um dublê, irmão. Nós mesmos construindo, nós somos o autor da nossa própria história. Então, bem-vindo ao teste, irmão. Bem-vindo ao teste, sabe? Continua treinamento. Eu gosto do louvor do Jessé Aguiar. É que eu quero treinar você, amadurecer você. E quando estiver de frente à batalha, vai saber o que fazer. Mas é que eu quero treinar você, amadurecer você. E quando você estiver de frente à batalha, vai saber o que fazer. Você vai saber, meu irmão. Você vai saber, minha irmã, o que fazer. Então fica tranquilo, sabe? É por isso que teve o Judas. É por isso que teve os relacionamentos ruins. Quando chegar o que é certo, irmão, você vai entender como uma dádiva, você vai entender como um presente do Senhor. E o Senhor nunca deixa aquela lacuna vazia. Olha o que acontece. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo. Lançaram sortes, irmão. Olha, eu quero fazer uma ressalva aqui porque muitas pessoas criticam, eu já fui criticado, porque eu tiro palavra, irmão, eu pego e fecho a Bíblia aqui, oro e peço ao Senhor para me revelar a sua vontade, e eu confio, eu tenho plena confiança de que a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus, e que Deus sempre fala conosco através de um versículo. Vocês já viram eu ministrar com um versículo, com 10 versículos, para mim não importa, irmão, para mim a essência é a mensagem que vem do alto, é o céu aberto dentro de um quarto fechado. E sabe, tire palavras, mas a verdade é que Deus tem várias formas de falar, não se prenda a uma forma de falar. Aqui eles lançaram sortes, e no Novo Testamento a gente vê Jonas fazendo, os marinheiros fazerem isso para saber quem é que estava em desobediência. Quando tiraram sortes, apontou para Jonas. Davi usava o Urim, Turim, que era para descobrir a vontade do Senhor. E o que é importante nisso tudo, irmão? Que o Senhor sempre revela a sua vontade. Quem busca Ele com o coração sincero, o Senhor sempre revela a sua vontade. Olha, e Matias foi o escolhido. Lançaram sorte era uma forma de descobrir a vontade de Deus. Lançar sorte era como eles faziam naquela época. Depois seguiram por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de revelação do Espírito Santo. E todas essas formas, irmão, eu já tive, e todas bastante convincente. O importante é que nós seguimos a revelação de Deus. Deus sempre revela a sua vontade. Deus sempre revela a sua palavra. Então, por que que é necessário orar? Porque um crente que ora, irmão, ele não é enganado. Irmão, uma pessoa que tenta enganar um crente que ora, ele não é enganado, sabe? Não tem como você passar ele para trás, não tem como usar de ardis, usar de malandragem. A palavra fala que por um caminho o inimigo entrará, mas por 7 caminhos ele terá que voltar, sabe? Arma forjada nenhuma prosperará conosco, plano maligno do inferno nenhum prosperará. Quer dizer que não vão tentar, irmão? Vão tentar, só não vão prosperar. Romanos 10, versículo 11, creia no Senhor Jesus Cristo e jamais será enganado, jamais será confundido, jamais será envergonhado.
Então, sabe, o Senhor tem uma vontade para nós e a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Veja o que diz em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Eu os instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Saiba que tem um caminho, tem uma jornada, tem uma trajetória, tem um processo. E eu mesmo lhe darei conselhos e vigiarei, ou seja, aquele que te guarda, meu irmão, não dorme. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Aquele que te guarda não dorme. Saiba que um crente que ora, irmão, jamais vai olhar para a facilidade e vai ver a coisa como algo bom. Ele vai desconfiar, ele sabe que Deus tem um processo, ele sabe que Deus tem um caminho, ele sabe que Deus tem um ensino, ele sabe que Deus tem conselhos para nos dar que vão manter a casa de pé quando o vento bater. Então, ore a Deus, o Senhor sempre revela a sua vontade. E qual que era a vontade de Deus? Juntando-se aos outros 11. Aleluia, aleluia. Deus vai unir propósitos. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado, sabe? Na sua área sentimental, que tem orado na sua área familiar, que tem orado pelo esposo, pela esposa que está opressa, que tem orado pelo filho que se desviou, mas principalmente pela área sentimental, para aqueles que estão solteiros. Deus vai unir, é propósito, irmão. Ele não olha para a aparência. Muito bom se ele... Muito bom, meu irmão, mas olha, ele conhece o nosso coração e ele sabe o que nos agrada aparentemente. Eu tenho uma dúvida muito grande com relação a isso. Logicamente nós nos atentamos mais à aparência, mas eu tenho plena convicção de que você vai achar lindo. Eu tenho plena convicção, minha irmã, de que você vai achar lindo. Vai ser como criança que está sonhando, sabe? Sorriso fácil no rosto, vai começar a acontecer, sabe, de uma vez por outra. Naquele momento você verá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, e entenderá que o Senhor sempre esteve no controle, sabe? Perdoando o seu passado, te amando no processo e preparando um futuro muito glorioso para você, te tornando mais firme, mais forte e com uma linda história para contar. Deus vai unir. E vai unir propósitos. Eu quero repetir isso para que alguém compreenda. Deus vai unir. E vai unir propósitos. Voltando, e aqui eu quero terminar ao texto de Jeremias 32, eu li com vocês o versículo 38, agora eu vou ler o versículo 39, fala assim, ó, vou ler o 38 novamente, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, darei a todos eles um só coração e um só propósito, em umas versões um só coração e um só pensamento, Ferreira de Almeida, um só coração e um só caminho, para que eles me temam para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, de seus filhos e das futuras gerações. Então entenda que o plano de Deus, meu irmão, nunca é olhando só para você. Eu sempre falo isso e vou repetir, creio que é pertinente. Quando Deus olha para nós, ele vê a nossa casa. Quando Deus olha para nós, ele enxerga nós, depois a nossa casa, depois a nossa vizinhança, depois toda a nossa nação. E Deus também enxerga as futuras gerações, pessoas que advirão depois de nós e que contarão a nossa história a outras pessoas. Então, Deus está construindo uma linda história. Não se escreve uma bela história sem lágrimas, é com lágrimas que se escreve uma bela história. Continue firme no propósito, continue orando, continue crendo em Deus. Ele tem uma linda mania de honrar aqueles que creem nele, aqueles que depositam a sua fé e a sua esperança. Saiba que no final de tudo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.